Pessoal, tudo bem? Vim trazer hoje para vocês um pouquinho aqui a respeito da ferramenta voltada para a governança de dados da Microsoft, tá? Chamada Purview. Hoje o que que a gente vai passar por aqui, tá? Por algumas features da ferramenta de forma bem superficial, mas para mostrar para vocês como funciona o processo dentro da aplicação de ponta a ponta, tá? E vamos passar um pouquinho também a respeito de alguns pré-requisitos, algumas boas práticas, tá? E até essas funcionalidades que vão auxiliar e gerar todo o ganho que a governança atrelada a uma ferramenta pode trazer para o negócio aí, tá? Um primeiro ponto em relação a pré-requisitos, né? A gente precisa ter uma conta, claramente, na Azure e ter uma conta, uma ativação da conta do Purview, tá? Então, esse breve acesso, né? A gente entra em contas do Purview, e toda a configuração prévia já tem que ser feita, tá? Para que a gente consiga acessar diretamente o estúdio, né? Que é a própria ferramenta. E aqui, de fato, a gente tem a visibilidade do Purview, tá? Como eu falei para vocês, né, a ferramenta é bem intuitiva, tá? Ela tem uma interface muito amigável e a gente consegue navegar por ela até para poder entender, né, quais são as necessidades do negócio e, ao mesmo tempo, capacitar qualquer pessoa que talvez nunca tenha tido qualquer familiaridade com esse tipo de ferramenta, consiga operar ela de forma fácil e de forma clara, tá? E para que essa facilidade seja atingida, né, um ponto primordial para a gente mostrar aqui é essa aba de centro de conhecimento, tá? Dentro dessa parte, isso aqui a gente já está dentro da ferramenta, né? Isso é bem bacana, porque dentro da aplicação a gente já consegue enxergar essas funcionalidades, já consegue enxergar esses tutoriais, né? Que ajudam, mais uma vez, esse usuário em primeira instância, tá? Dentro dessa aba de centro de conhecimento, a gente tem três grandes momentos, tá? Primeiro voltado para vídeos. Então, o que que a gente vai conseguir encontrar aqui? Vídeos relacionados ao valor que a governança pode trazer para o negócio, atrelado à ferramenta do Purview, tá? Alguns pontos mais em específico, falando diretamente da governança, tá? Algumas conexões que a própria ferramenta permite. No segundo momento, a gente consegue ver essa parte de blogs, tá? Que são discussões bem específicas, tá? De temas pontuais que acontecem aqui dentro do Purview, tá? Que existem discussões a respeito disso, tá? E as próprias soluções atreladas a isso. É um ponto bem interessante também. E o principal deles aqui é quando a gente fala dos tutoriais, tá? Nessa aba de tutorial, como eu falei, né, isso auxilia muito o usuário em primeira instância. Por quê? Aqui existe um direcionamento para o passo a passo, né, de cada atividade que acontece dentro aqui do Purview. Então, a gente tem as diretrizes relacionadas a registrar e examinar uma fonte de dados, a como gerenciar, por exemplo, um glossário de negócios, a como tratar a linhagem de dados, a como pesquisar e navegar dentro da própria ferramenta, como funciona a parte de classificação personalizada e automática dentro do Purview, tá? Então, essa aba aqui é bem interessante, né, e de fácil acesso, como vocês puderam ver, para aquele usuário que está chegando e operando a ferramenta em primeiro momento, tá? Voltando aqui para a página principal, né, antes mesmo de que a gente alimente o Purview, antes mesmo que a gente conecte uma fonte para que os metadados possam chegar aqui dentro da ferramenta, existe um trabalho que é legal a gente fazer, tá? Que está relacionado às coleções, tá? O que que são essas coleções? As coleções são nichos, podemos falar assim, tá? São segmentações que vão aparecer aqui dentro do Purview, tá? Essas segmentações podem ser feitas, por exemplo, por unidade de negócio, por ramo de atuação, até mesmo por setor e a um nível muito granular, a um nível de processo, tá? Eu vou exemplificar para vocês aqui como que funciona essa criação de collection e como a gente consegue segmentar e conectar fontes de dados a collections bem específico, tá? Essa que vocês estão vendo, né, é a collection central, que a gente já tem criada previamente lá desde os momentos das configurações da conta, tá? Mas aí eu digo para vocês, como criar uma collection aqui dentro, tá? Simples assim, collections, adicionar uma coleção. Como fator explicativo aqui, eu vou utilizar, vou criar uma collection fictícia, né, chamada de setor financeiro. E aqui a gente existe a possibilidade de alimentar com uma descrição, caso também seja opcional de não colocar, tudo bem, a gente consegue seguir no passo a passo aqui para frente, tá? Mas vamos colocar que é a collection referente ao setor financeiro da empresa. Um ponto importante de falar também é os administradores dessa coleção, né? Quem são as pessoas que vão ser responsáveis quando a gente falar lá na frente de fluxos de trabalho, aprovação de permissões ou até de criação de termos? Quem que vão ser os responsáveis por autorizar
esse tipo de insert ou de delete de informações dentro de determinada collection. Então, é nesse momento em que a gente consegue setar responsáveis. Nesse caso, eu vou colocar eu mesmo, para facilitar o nosso entendimento aqui. Aqui a gente já finaliza a criação da collection, tá? Em que a gente tem uma visão bem geral, né, a respeito do que a gente criou, tá? Claramente aqui ainda não está alimentado, porque a gente ainda não conectou fontes de dados a essa collection, tá? Mas, a partir do momento em que uma fonte de dados é conectada e o escaneamento é realizado, a gente consegue ter essa visão bem geral, tá? Em relação à descrição que a gente alimentou, em relação à quantidade de ativos que se encontram dentro dessa collection, a quantidade de fontes que estão conectadas, tá? E algumas propriedades um pouco mais técnicas, quando foi criado, por quem foi criado e até o caminho de como chegar a essa coleção, tá? Eu sei que a coleção que eu criei de setor financeiro está dentro da coleção Demo por View, tá? Beleza. Como facilidade de visualização aqui, né? A gente consegue, e mais uma vez, a gente consegue criar quantas collections a gente quiser, tá? Para poder segmentar isso. Nesse caso aqui, eu vou criar uma só para exemplificar. Mas a visualização é bem simples assim, tá? Mas como conectar agora de fato uma fonte de dado? Como inserir dados dentro da collection que vão acabar espelhando aqui para dentro do Purview, tá? A gente vai entrar de fato dentro da collection, em registro, tá? A partir do momento do clique em um registro, para poder registrar de fato uma fonte, a gente já consegue ver a quantidade de possibilidades, né, de banco de dados, de fontes que o Purview permite com que seja conectado, tá? No meu caso aqui, é um armazenamento de blob, tá? Que já foi criado lá atrás. Mas existem inúmeras outras opções aqui que também são possíveis ao configurar e conectar uma fonte de dados aqui, tá bom? A gente consegue customizar até o nome dessa fonte que a gente está subindo para cá. Então, eu vou colocar, por exemplo, financeiro, tá? Logo que são, no nosso cenário fictício aqui, é uma collection chamada setor financeiro. Então, essa fonte é uma fonte relacionada ao financeiro, tá? Em relação à assinatura, já tem todas as pré-configurações que a gente consegue setar aqui, tá? Nome da conta de armazenamento, no meu caso é o blob, que também já foi definido anteriormente. E a gente registra essa fonte. A partir do registro da fonte, simples assim, a gente já consegue visualizar a fonte de dados, chamada financeiro, que está dentro da collection setor financeiro. Tá? Se tivessem outras fontes a serem conectadas aqui dentro, sem problema algum. Mesmo processo, ao entrar no setor financeiro, registrar uma nova fonte e todas apareceriam em um subnível aqui relacionados a essa collection criada. Tá? Após criar essa fonte, né, a gente precisa de fato escanear. Como que a gente vai escanear essa fonte? Como que a gente vai trazer esses dados aqui para dentro do cenário do Purview, tá? Mais uma vez, toda a parte de nomenclatura é totalmente customizável, tá? Então, esse scan a gente também consegue customizar ele da forma que for mais fácil do entendimento para o negócio, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar como um scan full. As conexões, como eu falei, default também já vêm preenchidas. E aqui ainda a gente consegue até, se necessário, né, realizar um escaneamento, configurar ele dessa forma, mas realizar ele para outra collection ou até para outra fonte, tá? O que que acontece aqui, ó? Nesse caso, tá me mostrando um caminho de coleção. Mas se eu tivesse mais uma coleção dentro do setor financeiro, também seria possível selecionar esse caminho, porque aí esse escaneamento seria feito dentro da fonte que estaria dentro dessa outra coleção, tá? Então isso é um fator importante da gente conseguir visualizar também, porque essa possibilidade de scans entre fontes e entre collections também é possível, tá? Após setar esse caminho, a gente realiza um teste de conectividade para ver se está tudo ok e dá um continuar. Vamos selecionar todos os ativos que vão ser escaneados, né? Dá um continuar também. E aqui é um ponto bem importante da gente falar, tá? No momento do escaneamento, né, existem várias formas da gente fazer. Uma coisa que a ferramenta traz, né, esse enriquecimento de informações, que é muito bacana a gente trazer para cá, é essas classificações de default, tá? São 207 regras de classificação que a gente já tem dentro da ferramenta, tá? E o que que existe dentro dessas regras, tá? Primeiramente, em relação ao tipo de arquivo, quais são os tipos de arquivo que vão ser lidos dessa fonte que eu conectei? Então, CSV, JSON, PSV e etc, tá? Inúmeras extensões de arquivo aqui que a gente consegue fazer a leitura e as regras de classificação, tá? O que que existe dentro dessas regras, tá? Para muita gente que pode pensar que eu só tenho dados, por exemplo, brasileiros, né, digamos assim, a ferramenta vai conseguir ler caso eu tenha um dado, um ID lá dos Estados Unidos que representa o nosso RG, o nosso CPF para cá? Sim.
essas 207 regras contemplam de forma global muitos pontos, né, que vão muito além do Brasil. E claramente a gente também tem um cenário específico aqui, que é o CPF, o CNPJ, o RG, mas também temos relacionados a dados do Canadá, por exemplo, dos Estados Unidos e de N países aqui que vão se enquadrar nas regras de default que o próprio Purview já traz, tá? Essa classificação automática, eu acho que é um ganho muito ágil para o negócio, tá? Porque a gente deixa de fazer um trabalho manual, tá? Para fazer isso de forma muito automática, muito mais rápida, para poder varrer uma fonte que é muito grande, né? E inviabiliza totalmente fazer isso um a um, fazer ativo por ativo, né? De forma manual mesmo. Beleza? A gente seleciona essa opção de default e dá um continuar. Nesse momento, né, antes da gente startar de fato o escaneamento, é quando a gente consegue schedular, a gente consegue marcar a frequência em que esse escaneamento vai ser executado, tá? Então é possível selecionar fusos horários, é possível colocar a recorrência disso, tá? Em relação a meses e semanas e até dias da semana. A gente consegue agendar horas para que esse escaneamento aconteça e até o momento que essa recorrência também vai acontecer, né? Aqui é muito interessante porque cada negócio existe um cenário diferente, né? Então, aqui é importante a gente esquedular esse tipo de escaneamento, né? Quando existe essa frequência, quando demanda essa frequência, em horários que não tem muita operação ou não tem muito fluxo de dado acontecendo dentro do ambiente, né? Daquele cenário hipotético, para que não exista de fato conflitos, né? E a gente consiga varrer toda essa parte incremental que a gente fala. Nesse caso de exemplo aqui, eu vou colocar para varrer uma única vez, tá? E a gente dá um continuar. A última tela antes de startar o escaneamento é uma parte de revisão, tá? Em que a gente consegue ver todas as informações que a gente já alimentou alguns minutos atrás, tá? Nome do escaneamento, para qual coleção que a gente está fazendo, qual que é o tipo do escaneamento, tá? Onde isso se encontra, quais são as regras e etc. Por fim, salvar e executar. Nesse momento, né, essa fonte que a gente conectou a essa collection já está com o escaneamento na fila para ser executado, tá? Como monitorar isso? Como que eu vou enxergar esse escaneamento? Dentro da fonte, que eu estruturei todo o scan, ver detalhes. Ao entrar na fonte, eu já consigo ver aquelas informações que eu falei lá atrás. Quantidade de exames, de escaneamentos que já foram feitos, quantidade de ativos que foram descobertos, quantidade de ativos que são confidenciais, que também foram levantados, tá? E aqui embaixo eu consigo monitorar de fato o próprio escaneamento, tá? Nesse caso ele ainda está na fila para ser executado, tá? Mas ele vai mostrar também o horário do último escaneamento, o momento de início, a data de início. Então por aqui a gente consegue monitorar esse scan dessa fonte em específico, tá? Com um simples clique em atualizar, a gente consegue ir visualizando o progresso, né, desse escaneamento até ele finalizar. O escaneamento finalizado, né, logo na interface da ferramenta, a gente já consegue ter a visão de quantos ativos foram encontrados, de quantas fontes a gente já tem mapeado dentro do Purview, né, no caso, uma única fonte, que foi a única que a gente escaneou. E aqui a gente passa a entrar dentro do catálogo de dados mesmo, tá? Existem várias formas da gente buscar um ativo aqui dentro da ferramenta, tá? Uma delas é pela busca semântica, que é a mais prática, que é essa aqui que a gente tem bem no centro da tela, como também pela procura de ativos, tá? Que é uma forma um pouco mais manual da gente fazer. Mas, para exemplificar aqui, a gente vai fazer uma busca de cartão de crédito, por exemplo. A partir do momento em que a gente já digita essa nossa necessidade, a própria ferramenta já sugere algumas buscas, tá? Então, eu estou procurando o tipo de cartão de crédito, eu estou procurando o número de cartão de crédito, ou até mesmo seguir à risca o que eu estou tentando encontrar, né? A ferramenta permite com que a gente tenha esse acesso, tá? Então, diretamente aqui no Credit Card, a partir da simples busca, o retorno dessa pesquisa já são todos os ativos que, de alguma forma, possuem essa terminologia que a gente digitou lá atrás, tá? O legal daqui é que a gente consegue filtrar e refinar cada vez mais essa busca. Então, a gente consegue fazer um filtro por tipo de objeto, em que a gente seta, por exemplo, arquivos, painéis, pastas, tabelas, relatórios, etc. Tá? Conseguimos também fazer esse filtro por coleção, tá? Essas coleções, mais uma vez, foram aquelas que a gente já criou lá atrás, tá? Então, essa lista pode ser muito mais extensa, tá? Fica totalmente a critério e variável de cenário para cenário. E também conseguimos refinar essa busca até pela própria classificação, tá? Então, eu quero encontrar determinado ativo que tenha essa terminologia que foi digitada lá na busca semântica, como também tenha uma classificação atribuída de
IP address, por exemplo, tá? Também é uma possibilidade de refinar cada vez mais essa busca para que você encontre seu ativo, tá? Para poder exemplificar aqui, a gente vai entrar dentro de um ativo que chama Contoso Asset. Aqui dentro, né, a gente já está dentro do recurso, então a gente consegue visualizar, né, de forma bem detalhista as informações que tem dentro do próprio ativo, tá? Temos uma visão geral, temos uma visão de propriedade, de esquema, de linhagem, de contatos e relacionado, tá? Mas vamos passar uma a uma aqui de forma bem superficial, mas para clarear e entender a riqueza de informação que o Preview pode trazer a respeito de um único ativo, tá? Como visão geral, a gente pode ter descrição do ativo, classificação e a própria classificação do esquema, que é atribuído de forma automática durante o escaneamento que já foi feito. Então, como fator de explicação aqui, a gente pode editar, por exemplo, esse ativo e podemos atribuir uma descrição caso ele já não tenha. Então, podemos colocar como um ativo financeiro para fazer sentido com toda a história que a gente vem construindo desde lá de trás. As classificações também são possíveis serem atribuídas de forma manual, tá? Então, vamos pensar que esse ativo aqui, durante uma classificação automática, um escaneamento automático, possa não ter puxado, né, uma classificação que era esperada, mas a gente pode vir aqui de forma manual e colocar isso dentro do ativo. Então, para exemplificar, vamos colocar esse CNPJ aqui também para poder classificar esse ativo, tá? E termos de glossário, caso tenham, também podem ser atribuídos de forma manual, tá? Pode colocar um salvar. E nesse momento, né, a gente já passa a ter uma classificação aqui colocada dentro desse ativo e, inclusive, a gente tem até a rastreabilidade, né, de quando essa informação foi colocada aqui, né, aplicado por tal usuário, em qual tipo, no sistema e assim por diante, tá? Essa classificação pode facilitar, inclusive, a busca de dados, como eu mostrei lá na busca semântica, quando a gente filtra e filtra por classificação. Então, talvez esse aqui seja um ativo relevante em relação ao número de CNPJ, por exemplo, e faz sentido a gente atribuir isso de forma manual para que lá atrás a busca seja muito mais fácil, seja muito mais ágil, tá? Navegando aqui entre o ativo ainda, tá? A gente pode falar a respeito de algumas propriedades um pouco mais técnicas, tá? Mostra um pouco de relacionamento, caso haja. E também, esse é um ponto bem interessante, tá? Quando a gente fala do esquema do próprio ativo. Aqui é uma tabela, tá? E mostra a um nível de coluna, quais colunas, né, esse próprio ativo está trazendo para dentro do Purview, tá? Um deles é o campo exatamente que a gente buscou, é o Credit Card, e ele já atribui também a um nível de campo a classificação automática, tá? Que também é essa classificação de número de cartão de crédito. É possível fazer isso também de forma manual para outros campos que não puxaram, por exemplo, uma classificação. Então, vamos pensar mais num cenário hipotético, em que esse ativo seja correspondente a a algum dado, talvez, dos Estados Unidos. Então, a gente consegue simplesmente entrar na coluna, editar essa coluna e também atribuir uma classificação e, juntamente, colocar uma descrição, tá? Que seja relacionado ao meu ramo de negócio ali. Então, nesse exemplo aqui, a gente coloca US zip codes, tá? Termos de glossário se tiver, e podemos colocar uma breve descrição a respeito disso. Então, zip code US, por exemplo. A partir desse momento, a própria coluna passa a ter uma descrição que a gente inseriu e também passa a ter uma classificação, tá? Que também é uma possibilidade de busca, como a gente já mostrou aqui. Passando para a próxima etapa aqui, né, quando a gente consegue enxergar a linhagem de fato dos dados, né? Esse é um ponto bem interessante. Foi criado um processo de cópia bem simples, né, no Data Factory para que a gente conseguisse exemplificar aqui, tá? Mas de forma bem simples a gente já consegue ver a força que a ferramenta tem para poder mostrar para a gente, né, quais são essas dependências e quais são essas relações que existem em um processo, tá? Então, aqui é bacana que a gente consegue filtrar até um nível de campo para poder entender essas relações. Como, por exemplo, aqui, os três primeiros campos, eu estou entendendo que a origem dela está saindo desse blob e está partindo aqui para esse ativo de cópia, tá? A gente consegue entender todas essas relações com essa visão macro, né? Essa visão de linhagem macro, que possibilita, né, não só a rastreabilidade, como o entendimento, né? Toda a análise de impacto envolvendo esse ativo em específico que a gente está falando aqui, tá? E por último, né, a gente consegue visualizar também
a parte de relacionamentos, né? O que são esses relacionamentos? Nada mais são do que as interfaces que esse ativo vai ter com outros ativos, tá? Então aqui a gente consegue navegar de forma bem fácil também entre os ativos, tá? E entender de fato qual a relação desse ativo com esse ativo, por exemplo, chamado cash flow. E a partir do momento que a gente navega para ele, a gente também consegue visualizar todas as informações que temos relevantes dele aqui, no caso, outras classificações que já foram atribuídas de forma automática pelo sistema, tá? E também imputar informações de forma manual aqui, se necessário, tá? Saindo dessa parte do catálogo um pouco, né, a gente volta lá para a parte inicial do Purview. Aqui tem mais alguns pontos legais que vale a pena a gente trazer. Um deles é em relação ao gerenciamento de glossários, né? Como a gente está usando aqui um cenário hipotético voltado para o setor financeiro, a gente também pode criar esses termos de glossário de forma manual, tá? Utilizando até um padrão de sistema aqui, em que a gente pode simplesmente inserir com a nomenclatura que for realmente relevante para o nosso cenário atual, tá? Então, neste caso, o novo termo que eu estou criando é um termo correspondente a transações financeiras, por exemplo. A definição a gente pode também colocar, fica totalmente a critério do usuário, tá? Transações financeiras do mês de agosto, por exemplo. Aqui a gente consegue colocar uma hierarquia, tá? Se isso aqui vai ser propagado para as outras collections ou não. Também acrescentar acrônimos que vão fazer sentido para esse novo termo que a gente está criando, tá? E também adicionar um recurso, tá? Conforme necessário, em que a gente tem que setar o link do recurso e o próprio nome do recurso para que isso seja linkado, tá? Beleza? Partindo desse momento, a gente pega e cria esse termo de glossário, tá? O termo de glossário também tem todas as suas informações técnicas, tá? Em que podem ser rastreadas. Então, tem o momento da criação, tem a última atualização, tá? A gente pode também notar que ele ainda está como um rascunho, mas ele pode passar por uma aprovação, tá? Para ser implementado de fato. Então, tem N informações aqui que nos possibilitam alterar, né, e até excluir esse termo caso ele caia em desuso aí e já não faça mais sentido para o negócio, tá? Bom, uma próxima feature que a gente traz aqui do Purview também, que é bem bacana, né, é em relação aos fluxos de trabalho. Esse é um ponto super importante quando a gente está falando do controle, né, voltado para a governança de dados, porque um dos grandes pontos é em relação ao gerenciamento de acesso de ativos, é em relação à criação, a possibilidade de criação desses termos, como eu exemplifiquei agora, ou não, tá? Então, o que que a gente pode criar aqui ainda dentro do Purview relacionado a esses fluxos, tá? Relacionado a toda a operação que acontece aqui dentro da ferramenta, tá? A gente vem em gerenciamento, né? Em criação de fluxo de trabalho. E aqui nós temos duas opções, tá? A primeira delas é criar um fluxo em relação ao catálogo de dados e a segunda é criar um fluxo em relação a aspectos de governança, tá? Quando a gente fala do catálogo, estão relacionados diretamente a todo o gerenciamento, tá? Do próprio catálogo mesmo. E quando a gente fala da governança, está voltado mais à atribuição das políticas, à própria gestão de acesso, a controle de prevenção e perda e tudo mais. Vamos simular aqui um de controle de catálogo, por exemplo, tá? E a gente já tem os fluxos pré-definidos aqui, tá? Relacionados a essa gestão de catálogo, a criação de um termo, a exclusão de um termo, ou até a importação, ou mesmo a atualização de um termo de glossário. Tá? Vamos simular aqui uma, como se fosse a criação de um termo de glossário. Tá? Um usuário tem a necessidade de criar um termo de glossário. Então, aqui a gente também pode editar da forma que for mais conveniente, tá? A gente pode colocar, inclusive, uma descrição. Corresponde à criação de um termo de glossário para o catálogo. Beleza? Coloca um continuar. E a partir dessa tela, a gente começa a fazer as configurações desse fluxo, tá? Então, a partir da requisição de uma criação de termo, o que que a gente tem que fazer?
Tem várias condições, né, várias ações que a gente pode colocar aqui, mas como fator de explicação, vamos colocar a primeira, que é iniciar e aguardar uma aprovação para que eu consiga criar esse termo, tá? Quando eu seto aquela ação, qual seria o tipo de aprovação? Aqui eu já estou dentro da configuração da ação, tá? Aprovar ou rejeitar, mas para isso todos devem dar essa aprovação, ou aprovar e rejeitar, sendo que o primeiro a responder já vai sanar essa primeira etapa do fluxo. Então, vamos colocar o primeiro a responder. Qual vai ser o título dessa aprovação? Tá? Criação do termo, por exemplo. Isso vai ser atribuído a quem? Nesse momento, entra em vigor, né, aquela configuração que a gente fez lá atrás relacionada às collections. Podemos colocar aqui, por exemplo, o responsável por determinada collection ou por determinada fonte, a pessoa também que será responsável por aprovar esse fluxo em relação à criação de termos. No caso, eu vou colocar eu mesmo e seguimos para a configuração do fluxo, tá? Próxima etapa, mesma configuração, fica totalmente a critério, tá? Isso é totalmente variável de cenário para cenário, mas eu vou colocar da mesma forma que lá em cima, primeiro a responder. O título, vou deixar o mesmo título que está de default aqui e atribuído também ao meu usuário aqui. Aqui a gente entra dentro da condição em si, tá? Caso seja aprovado ou não, o que fazer? Se não aprovado, enviar um e-mail de notificação de que isso de fato foi reprovado, ou em caso de aprovação, criar o próprio glossário, o próprio termo, perdão, e mandar também um e-mail de notificação, tá? É possível incrementar novas etapas aqui, caso o processo seja um pouco mais extenso ou demande mais aprovações ou mais ações internamente falando, tá? Mas de modo geral, esse é o fluxo de operação quando a gente está falando na criação de um termo de glossário, tá? Partindo disso, o fluxo de trabalho relacionado à gestão do catálogo voltado para a criação de termos já foi criado, tá? A gente consegue também monitorar esse fluxo, entrando nele, fazer qualquer tipo de alteração que seja necessário, tá? Se precisar, por exemplo, desabilitar em um momento que não seja mais que cai em desuso, também é possível isso, e até o momento de criar um novo fluxo, caso isso seja necessário, tá? Em relação à criação também, como fator de explicação, a gente também pode criar esse fluxo voltado para a governança também, tá? Que segue os mesmos passos relacionados a essa parte de criação de termo, tá? Com todas as permissões, com todas as aprovações que sejam necessárias, tá? E, mais uma vez, essas aprovações podem ser múltiplas ou podem ser únicas também, tá? Um dos últimos pontos que é legal a gente passar aqui também, mais uma feature que o Purview oferece para a gente, é em relação à parte de políticas, tá? É uma parte bem simples, porém é uma parte que faz muito sentido para o negócio, tá? Principalmente quando a gente está tentando seguir padrão ou está tentando seguir alguma norma interna que já foi imposta, quando estamos falando da governança ou até de dados de modo geral, tá? Nesse momento, a gente consegue, pelo simples clique também, tá? Entrando em política aqui, nova versão prévia, nova política, a gente consegue criar, né, essas políticas que serão atribuídas e a quais recursos, né? Isso é bem bacana. Então, como um exemplo, né, uma política de dados, tá? Consigo também colocar uma descrição, então, política de dados interna. E aqui a gente coloca também algumas regras que precisam ser seguidas, tá? Então, quais são essas regras? Primeiramente, essa de permissão, né? Qual seria a ação a ser feita quando eu atribuir essa política a um recurso? Apenas de leitura ou até de modificação, né? Totalmente variável isso. Vamos colocar de leitura. E aqui em Data Source, a gente pega e seleciona a fonte de dados em que a gente quer que essa política esteja associada, tá? Então, pelo simples clique também, a gente faz essa seleção e lá na frente a gente também seta quais são os ativos que vão pertencer e vão estar relacionados a essa política, tá? A partir desse momento a gente simplesmente dá um save e também já temos esse gerenciamento e essa relação entre política e ativo, tá? Em relação a controles internos é um ponto super importante e faz com que não só os ativos, como também os usuários consigam andar em um mesmo caminho, consigam seguir um padrão relacionado à política em específico que a gente está adicionando aqui, tá? E por fim, mas não menos importante, é quando a gente fala da parte de insights, tá? Essa parte
os insights, né, traz o valor principalmente para o negócio, né? A gente consegue medir tanto a operação que está sendo realizada dentro da ferramenta, como também a facilidade de informações que vão auxiliar nessa tomada de decisão mais estratégica, tá? Voltando como um fator eh, explicativo, tá? Na página principal aqui do Preview, o quarto tópico, o terceiro tópico, relacionado a insights de dados, a gente consegue ter uma visão bem macro e bem mais gerencial e de negócio quando a gente fala dessa parte de insight e de monitoramento, tá? Por quê? Aqui a gente consegue ter visão de ativos, de escaneamentos que foram realizados, de glossários que estão inseridos dentro da ferramenta, de classificações e até de questões voltadas mais para dados sensíveis, tá? Então esse é um ponto bem importante, tá? Não está tudo mapeado aqui, realmente por ser um ambiente de teste, tá? A gente está trazendo as informações de uma forma mais superficial, mas para que todo mundo consiga entender, de fato, quais são as funcionalidades que o Purview traz para a gente, tá? Então, para trazer um pouquinho mais de explicação relacionada a esses insights, né? Vamos interpretar um pouco aqui em relação aos ativos. Então, mostra os tipos, né, das fontes que a gente tem, quais são os ativos que de fato a gente já tem carregado dentro do ambiente aqui do Purview, tá? E quantos ativos já tiveram aquela classificação automática, aquelas 207 regras que já foram atribuídas, tá? Aí aqui a gente consegue visualizar, né, de formas distintas, né, o que são arquivos Azure, o que está armazenado em tabelas da Azure, o que está dentro do Data Lake, o que está dentro do nosso armazenamento de blob, tá? E conseguimos ver outras informações em relação à contagem, em relação a tamanho, tá? Mas isso não se restringe apenas a ativos. A gente consegue ver todas essas informações relacionadas a escaneamento, relacionadas a glossário, a classificações e também a essas questões sensíveis, tá? Bom, pessoal, essa passagem que eu queria trazer para vocês hoje aqui, né, é uma visão bem macro em relação à ferramenta, do que ela pode oferecer, do valor que ela pode trazer para o negócio e também da agilidade que ela traz, né, em um âmbito tanto técnico como também no âmbito mais gerencial, tá? Agradeço a atenção de todos